Tá gravando. Então, essa é a aula sobre as 5 estratégias, não é? Vamos começar, inclusive, pensando em quais são as estratégias que podem gerar prosperidade, que podem gerar possibilidades de incremento de trabalho, né? Daquilo que a gente pode estar fazendo dentro do aspecto do tarotista, ou do cartomante, ou do tarólogo, né? Cada um chama do jeito que desejar, que achar que é bonito, que achar que é bacana, né? Eu, na verdade, gostaria muito que todo mundo pudesse se apresentar um pouquinho, mas eu acho que talvez a gente não tenha todo esse tempo. Então, eu gostaria que vocês fossem talvez um pouco sucintas aí nos seus nomezinhos, né? Seja bem-vinda, Amanda, Débora, Paula, Suzy, Zenilde. Tem uma turma que eu conheço, tem uma turma que eu não conheço. Sussu! Tem uma turma que eu amo, que às vezes eu não vejo sempre, né? Rosiana, Michele, Andri. Então, querendo ou não, a gente vai estar pedindo também para vocês manterem, de alguma forma, o microfone mudo dentro do período da apresentação, até para evitar os barulhos e os ecos. Então, eu também vou me sentir na liberdade de tirar o som se eu perceber que alguma coisa está andando fora do lugar, mas é só isso. Depois a gente conversa. E a gente vai estar abrindo também para, né, perguntas. E o que que vocês querem saber de cada uma das estratégias, o que que eu uso. Eu vou estar falando mais do que outra coisa. Então, não acredito que vocês queiram anotar tudo. Acho que a gente pode fazer disso um grande bate-papo. Né? Oi, André. Oi, Miriam. Tem um Samsung alguma coisa. Edininha, você acabou de entrar. Beijo no coração, Isa. Beijo também. Sejam absolutamente todas bem-vindas, todos bem-vindos. Então, assim, 5 estratégias para a gente poder estar melhorando um atendimento. E aí eu, claro, fui me valer de dar uma corridinha e de tentar, de alguma forma, agregar um pouquinho de valor visual para a aulinha, não é? Fui lá e criei um PowerPointzinho que eu nem gosto, né? Eu nem Não, gosto, não é não. verdade, Adnei? Eu nem gosto, nem gosto. Então, para a turma antiga, né, já sabe, então eu estou tirando o som só um pouquinho para a gente não ficar com eco no fundo. Então, assim, eu utilizo várias coisas hoje quando eu atendo do meu tarô, né? Eu não me utilizo apenas do tarô, não. Eu me utilizo de várias questões para estar atendendo, para estar acolhendo, para estar fazendo daquele meu momento e horário de atendimento, aconselhamento, leitura da sorte, né? Eu acho que tem vários nomes, inclusive, assim, dentro do passado era leitura da sorte, leitura da fortuna, né? Leitura daquilo que você trazia. Então, esses são alguns lugares bem importantes, né? E o que será que dá para agregar numa leitura de tarô? Então, assim, claro que eu estou trazendo a minha bagagem de 30 anos, né? Eu nem conto toda a bagagem inteira, só ponho 30, tá bom. Ela já é bem bonita, bem bacana para quem começou com 17 anos e vai fazer 57, né? Então, assim, ó, uma bagagem bonitona, bem, bem bonita mesmo. E ao longo desse caminho, claro que eu vou começar olhando para o tarô, claro que eu vou começar bebendo do tarô, e eu fui aumentando as possibilidades ao longo do caminho. Não fui fazer isso de cara, né? Eu fui agregando outras temáticas para ir enriquecendo os meus atendimentos, que giram em torno de 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, não é? Eu falo pouco, eu falo muito pouco, então também é aquela coisa de, né? A gente deixa isso de lado, abafa o caso, né? Que eu falo pra caramba. Então, assim, dentro desse percurso, falo pra caramba do quê? Então, assim, o que que eu utilizo para agregar valor na minha consulta? A comunicação é meu primeiro ponto bem importante antes de abrir todas as outras 5. Né? A habilidade de comunicação é algo que a gente pode nascer com, mas a gente também pode não nascer com. E eu posso dizer que para ser uma menina como fui, muda, calada, de poucas palavras, de muita dificuldade de comunicação no princípio da minha vida como um todo, e que eu só vou resolver isso quando eu tenho que me ver perante salas de aula, porque eu fui professora de inglês, né, boa parte da minha vida, e aí eu tive que melhorar.
o quesito comunicação. Então, eu fui fazer oratória, eu fui fazer apresentação, eu fui fazer teatro, eu fui fazer muita coisa para poder melhorar a minha capacidade de estar ali à disposição dos alunos e de me comunicar. Então, veja, não é um quesito simples, né? Ser simplesmente dizer, olha, eu sou um tarotista, eu sou uma cartomante, mas eu tenho dificuldades de comunicação. Então, eu tive que melhorar minha comunicação. E eu acho que essa é uma das primeiras dicas importantes, porque na comunicação não tem só o falar, o gestual, tem a quantidade de informação que eu tenho sobre aquilo que eu vou falar. Então, quando eu dava aula de inglês, eu tinha que ter uma boa quantidade de informação, né, sobre o inglês. Agora, aqui no caso do tarô, eu tenho que conhecer o melhor possível as cartas e como elas se relacionam com o problema do meu cliente, com as questões que são trazidas para a conversa, né? Por quê? Quem está comigo no Master de ano inteiro, a gente foi aprendendo que a carta, quando a gente olha para o amor, ela é de um jeito, quando a gente olha para os negócios, ela é de outro, quando a gente olha para a saúde, é de outro. Então, para cada temática, eu também tenho que entender como é que aquela carta se comporta ou o que, que ela traz de informação para cada tema. Tema do cliente, tema da ocasião, tema do momento, né? E como isso gera, então, uma credibilidade e também mostra para aquele que está chegando, né, que, puxa vida, olha só que essa mulher já abriu a tramelinha, já falou um bocado de coisa. E eu, sinceramente, no começo, quando eu comecei, eu falava que era pura sorte, né? Sorte de principiante, sorte de quem está começando, então de acertar aquilo que falava com aquilo que eram das pessoas, porque, assim, quando você tem 20 anos, você, ainda mais eu da minha geração, a gente não tinha a menor ideia sobre outros conceitos que nos permitem hoje poder perceber que não existe coincidência, não existe sorte principiante, existe, na verdade, um alfabeto de 22 letras, e através desse alfabeto, se você começar a treiná-lo, como em qualquer língua estrangeira, você vai dominá-lo e vai poder conversar com qualquer um que chegar, né, em cima dos assuntos que esse alfabeto te mostra. Então, eu acho que a primeira dica é a de comunicação, a primeira dica importante é sobre a comunicação das cartas do tarô, porque a gente vai estar falando de tarô o tempo inteiro nessa noite de hoje, né? Então, eu preciso conhecer bem as cartas, e eu preciso conhecer cada vez mais as cartas, até porque... oi, meu volume está máximo, mas o áudio está muito baixinho. Obrigada. Então, lá vamos nós ver o que está rolando no áudio aqui, se está baixinho. Vejam se melhor. Para mim está normal. Tá, veja se melhor ou piora para a maioria de vocês. Eu tirei o de lapela, estou deixando o fone de ouvido. Dá uma melhorada? Não? Como é que tá aí para Aumentou vocês? sim, aumentou. Aumentou? Então vou deixar o outro carinha desligado e a gente fica só com esse e tá ótimo. Normal, obrigada, gente. Tá joia. Né? Então, a minha primeira orientação mesmo é a questão de que, para poder jogar tarô, para poder jogar as cartas, para poder ler as cartas, né? É a mesma coisa para falar de inglês, eu tenho que aprender inglês, para falar de tarô, eu tenho que aprender tarô. Né? Então, a primeira grande estratégia foi, ao longo do caminho, beber, ler, aprender. Né? Eu sou de uma geração de tarotistas que não tinha curso, gente. Né? Você tinha que ralar um bocado para ir atrás de informação, ler livro, ler os panfletinhos que vinham com os baralhos. Então, esse era o primeiro ponto. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E, bom, aí a gente tem como segundo ponto agregar sempre ao longo do caminho tudo aquilo que é o seu repertório. Por quê? Porque o tarô é uma ferramenta, então é um alfabeto, que pode estar sendo utilizado por várias frentes ou por vários conhecimentos, por vários profissionais.
Um profissional mais voltado à terapia, ao trato terapêutico, vai ter uma abordagem. Um profissional mais ligado às ervas, ou a banhos, ou a relaxamentos, vai ter uma outra abordagem. Um profissional mais voltado, principalmente para as questões de chakras, né, de alinhamentos, vai ter uma outra abordagem. Não, mas eu tenho que manter isso separado? Não, você pode agregar. O tarô aceita muita conversa boa para dentro. Então, é uma questão do quanto eu conheço, né, do tarô e do quanto eu posso agregar outros conhecimentos que podem estar se somando à leitura de tarô naquele momento e engrandecendo, então, a tua leitura, engrandecendo o seu trabalho com as cartas. Né? Por quê? Porque isso agrega, não desagrega. Isso não tira nada do tarô, não, aumenta inclusive a sensação do teu consulente de ser bem olhado, de ser bem tratado, de estar recebendo mais dicas, de estar saindo de uma leitura com todo um protocolo de tratamento, de cuidados, né? Sejam eles de floral, sejam eles de cristal, seja daquilo que você quiser trazer para dentro da conversa junto com o tarô, principalmente se você tem um olhar mais terapêutico, que é, na verdade, o meu olhar ao longo do caminho. Então, o meu olhar ao longo do caminho, eu vou até usar aqui um momento, né? Eu acabei apagando, porque foi um pouco inconveniente na sucessão da conversa, mas hoje, por uma forma muito engraçada, como muitas vezes já aconteceu, as pessoas entram em contato comigo querendo contratar um trabalho espiritual. Aí não vai rolar, né? Porque um trabalho espiritual, eu entendo que eu teria que estar praticando algum tipo, né, de atividade espiritual dentro da minha leitura de tarô, que eu não pratico. Eu posso, inclusive, estar propondo o uso de uma vela, o uso de uma água, eu posso propor terapêuticas, eu posso propor medicinas, mas não necessariamente eu precise estar falando em nome de algum tipo de religiosidade ou de espiritualidade. Pode ser agregado? Também pode. Não estou falando que não deva nem nada disso. Só estou dizendo que eu, hoje, né, tive que, infelizmente, né, me desfazer de um contato com uma pessoa que só queria saber de fazer trabalho. Eu falei, eu não faço trabalho nenhum, meu trabalho é ler as cartas. Se você aceitar esse trabalho, tá bacana. Não, eu quero um trabalho espiritual, então. Aí a gente vai ter que conversar diferente, né? Então, esses são os lugares onde eu posso agregar conhecimento, eu posso recomendar coisas, mas veja, isso aumenta a minha estratégia de atendimento, mas isso não é o tarô de verdade, tudo bem para todo mundo, né? Porque o tarô é tarô, como dizia o Namor. Então, o tarô não precisa dessas outras coisas se eu não quiser usá-las, mas eu posso estar agregando outras coisas para poder estar engrandecendo a leitura. Tudo bem. Aí a gente entra para um terceiro item, né? Um item que é bem controvertido na medida em que a gente tem várias metodologias de uso das cartas do tarô. Então, eu posso usar um método que utilize só os arcanos maiores, eu posso usar um método que use os arcanos maiores e menores, eu posso utilizar um método que usa os arcanos maiores de um jeito, os menores do outro, meio que juntos e meio que separados. Existem aqueles que usam os arcanos maiores e a realeza, tem aqueles que usam os arcanos maiores e os números, né? Tem aqueles que usam os arcanos maiores, os ases e a realeza. Tudo isso são métodos ou jeitos de usar as cartas. Então, usar os arcanos menores é um diferencial? Sim, porque você decorar 22 letras, olha que não é tão difícil. Agora, 78 ficou mais difícil, né? O alfabeto ficou meio grande. Então, ao agregar os arcanos menores, eu agrego outras formas de ler, eu aumento o meu tempo de leitura, de aconselhamento, de informação, eu coloco mais palavras no meu texto. Então, a utilização dos arcanos menores também é um agregador de valor para minha leitura de tarô, mas desde que eu conheça os arcanos menores. Então, isso eu falo, inclusive, para todos os alunos. Olha, se vai complicar,
se vai te atrapalhar na percepção de leitura, né? Pode deixar os menores de lado? Pode. Eu passei boa parte da minha temporada de 20, 30 anos, principalmente com os arcanos maiores, até porque na minha escola primeira, né, o tarô eram os 22 trunfos maiores e os 56 menores, algumas pessoas usavam, alguns achavam que não era tão legal porque ficava parecido com baralho de jogo. Então, assim, havia um preconceito numa geração anterior do uso dos menores. E até você realmente colocar os menores, agregá-los, compreendê-los, falar deles, né, e ir trazendo eles, eu realmente gosto muito do que hoje se denomina, porque na minha aprendizagem, eu diria que esse é o percurso final de aprendizagem nos últimos 10 anos, a história do método europeu ou do método americano. Então, assim, uma linguagem para falar de método europeu, aonde você usa os 22 arcanos maiores, eles são a fala principal, a fala de frente, e aí você agrega os 56 arcanos menores como colaboradores, como aqueles que mostram o sentido daquele assunto, ou como a pessoa está lidando com aquilo. Beleza, então você tem os arcanos maiores, né, principais, assim, eles ainda continuam como os principais. E você tem no método americano já uma conformidade bem diferente, onde cada um dos 78 arcanos tem a sua representação, tem a sua importância, e por isso mesmo são vistos individualmente. Talvez seja por influências diferentes, porque na Europa você tem uma influência mais do baralho de Marselha, porque nos Estados Unidos você tem uma influência mais do baralho do Waite. Talvez seja por essa modernização que o Waite traz, onde os menores passam a ter uma imagética muito próxima aos arcanos maiores. Tudo isso é possível. Agora, é possível você se dar super bem trabalhando apenas com 22 cartinhas agregadas na bolsa, levadas para cima e para baixo, porque elas resolvem boa parte das questões que um tarotista precisa. Então, a utilização dos arcanos menores é uma estratégia de incremento da leitura e de aumento de falas e de conversas, mas desde que eu também saiba, né, bastante bem deles. Algo que eu passei a utilizar, e eu vejo que todo o tarotista, como Jodorowsky, como Florian, os tarotistas mais velhos, acabam se utilizando dos números. Estava vendo o trabalho também do Vit Pramad, tem também o trabalho do Ney Naif. Então, enfim, dentro dos tarotistas, né, de tamanho, de bojo e mais velhos, todos eles vão compreender que os 22 trunfos foram agregados a 22 números, né? Do sem número, que é o louco, até do 1 ao 21, chegando no mundo. E depois a gente ainda vai ter várias controvertidas conversas sobre essa ordem, sobre se sempre foi assim. As ordens tiveram variações no começo, depois vai ter a grande mudança na ordenação numérica, quando entra a diferença de 1500 para 1910, 30, que é o do Rider-Waite. Então, numa sequência, a gente pode utilizar os números, mas a gente também tem que fazer algumas escolhas quando vai utilizar os números. Eu, por exemplo, agrego a noção numerológica para dentro da percepção da leitura de tarô, faço uma leitura, inclusive, dos números da data de nascimento de todos os clientes recém-chegados, é uma forma de rapport, para quem não entende o que é rapport, é de criar uma facilidade ou um contato mais íntimo com a pessoa que está chegando. Então, vou falar da data de nascimento dela, vou falar daquilo que ela traz como atributo. Eu falei, mas o que você fez? Eu fui lá estudar numerologia. Eu fui lá estudar numerologia com os números pitagóricos, depois eu fui olhar a cabala, depois eu fui olhar mais um pouco o número aqui, número lá, o pessoal do enneagrama, Então, todas essas outras coisas é agregar os números, que é mais uma estratégia para você poder estar criando aí, um ambiente bem importante de mais informação.
mas também sei que em muito tempo, houve uma temporada bem longa, onde não tinha número, então também não tinha uma ordem. E se não tem uma ordem, preciso usar os números? Não. Preciso usar os arcanos menores? Talvez. Né? Então, aí é uma questão da escolha e do tempo, o tempo de pilotagem, o tempo de conhecimento, né? Do quanto eu vou agregando conhecimento para poder enriquecer a minha leitura. Tá? Então, essas são pontas de estratégia mesmo, que vão culminar numa última, que eu considero essa sim uma bem importante, né? Que são trabalhar as aberturas amplas. Como é que eu trabalho aberturas, que são as jogadas, as spreads, as aberturas de cartas, né? Os tipos de jogos que eu ponho na mesa ou as mesas, como é que eu deito as cartas. Então, aberturas amplas, a gente começa com a de 10 cartas, por exemplo, bem conhecida, da Cruz Celta ou Céltica. A gente pode estar trabalhando, que essa é uma outra que eu uso também há muitos anos e gosto demais, que é a da roda do ano, ou das 12 casas, ou da roda astrológica, é outra também com bastante carta, né? Porque aí a gente vai ter 12, que eu posso virar 24, que eu posso virar 36, e por último, né, também temos uma abertura que é o que eu venho trazendo agora para o fechamento do Master Tarot de 2022. Quando você tem uma consulta mais complexa, quando você tem uma abertura que fala de muita coisa, te dá muito espaço de conversa com o seu consulente sobre várias faces, portas, entradas da vida dele. E também te dá um respaldo de, nas perguntas do teu cliente ao longo da conversa, dentro do atendimento do tarô, de você ter aquilo já representado pelos arcanos e que você vai tirando dali boa parte das respostas. Então, possibilita cobrar mais? Claro, porque eu não fico só 20 minutos ou 5, 10 minutos respondendo uma pergunta com 3 cartas ou respondendo alguma questão, né, com 4 ou com 6. Então, normalmente as outras aberturas, sejam elas como o Peladante, 5, sejam elas como a da Afrodite, que é 7, não importando o nome, quase todas as aberturas que a gente tem à disposição demandam um tema. Você tem que fazer uma pergunta, ou pelo menos abrir uma temática. E aí a gente vai deitar as cartas de acordo com essa temática. Então, a partir daí, tem um governo, uma participação, que também é bem legal, né, da parte do consulente, da necessidade premente dele, que muitas vezes tem uma necessidade premente, ele quer ser acolhido dessa necessidade premente, mas também tem a questão do que o oráculo quer te contar. O que as cartas, ou esse momento de campo, ou esse momento de entendimento de informação, quer revelar para você, ou quer que você olhe para. Então, nas aberturas grandes, como não há um tema, não tem uma pergunta, na verdade, você vai abrir Cruz Celta aberta, você vai abrir Astrológica aberta, assim como o Jogo do Louco. Né? Então, assim, de qualquer forma, são aberturas que não demandam uma pergunta específica. Na verdade, você já tem as cartas e os lugares marcados, como se fosse um teatro grande, os lugares estão todos marcados. Eu só preciso conhecer muito bem os lugares e preciso conhecer muito bem a minha lista de convidados. Não é? Porque conforme eu dispor, né, os meus convidados nessas localidades, eu tenho todo um manejo para poder estar falando, para poder estar fazendo a leitura naquele momento. Então, tudo isso, né, que eu trouxe até aqui, então, seja a trabalhar as aberturas amplas, utilizar os números, utilizar os arcanos menores, agregar outros conhecimentos e conhecer muito bem as cartas, são as 5 estratégias
básicas que fazem com que um atendimento não seja um mero atendimento comum. Percebo isso principalmente porque muitas pessoas chegam até mim dizendo, bom, eu trouxe tal e tal pergunta, você vai abrir 3 ou 4 cartas, como se já tivessem bastante treinados aí pelo mercado a uma proposta de conversa bastante objetiva, bastante direcional. O que também pode ser feito, né, dentro do tempo que você tenha com o seu cliente, é claro que eu também abro para perguntas, claro que eu também abro possibilidades de conversa ao longo do caminho, mas as aberturas amplas são aquilo que faz muita gente olhar para mim e dizer assim, cara, não tem mais nem o que perguntar, não tem. Você já falou praticamente tudo que eu estava aqui, né, na minha cachola, ensimismado, ou querendo pontuar, ou querendo conversar. Algumas vezes eu vejo as pessoas muito surpreendidas, e acho bem interessante, né, que isso eu falo realmente para os meus alunos, leiam as cartas, não leiam a si mesmos, no sentido de que eu fico tentando me manter no lugar do que a carta está dizendo em tempo integral, porque se entrar para o meu lugar, né, eu posso cometer muitos erros na minha avaliação. Então, eu fico muito na palavra, eu fico muito naquilo que aquela carta, né, está tentando me mostrar, está tentando me sinalizar. Antes de eu entrar para falar adiante, eu queria abrir um pedacinho para perguntas até aqui. Né? Nós estamos às 21h30 e eu acho interessante se vocês trouxeram também algum tipo de questão, algum tipo de curiosidade, o que tiver ao meu alcance, né? Abro para as perguntas um pouquinho agora. Abemos perguntas ou não abemos perguntas? Fernanda, Pois não. eu vou te perguntar por como a tua experiência te levou ao enfrentamento das primeiras leituras. Uhum. Tá. Então, vamos lá. Dentro da minha experiência, nas minhas primeiras leituras, né, eu era até uma jovem bastante de me divertir um pouco, né? Então, eu não tinha o grau de seriedade que eu vou adquirindo ao longo do trajeto. Uma grande vantagem, né? Isso, uma grande vantagem de você ter 20 anos, 30 anos, principalmente os 20 anos, né? Uma grande vantagem de que tem gente que levava o violão, eu também tive uma época de levar o violão, mas na juventude, se você tem um predicado ou um diferencial, né, você acaba sendo o centro da rodinha, vamos colocar assim? E a Fernanda sempre teve as cartas na mão, não importando em que circunstância ou em que movimento, né? Então, dentro desse olhar, eu mantive uma premissa para mim é clara, o que significava cada carta e falar da carta como ela é, ponto com. Então, se eu só tinha uma palavra no começo, ou duas, né, uma palavra-chave, ou duas, a minha leitura era de 5, 10 minutos, não é verdade? Eu não tinha muito o que falar. Olha, puxava 3 cartas, então, assim, o louco solta, liberta, ousa, né? Vamos pensar depois a torre, aí vai ter que para, porque vai ter alguma coisa que agora está pedindo parada ou que não está dando vantagem, e aí logo depois o carro, e aí depois você vai poder se movimentar. Não tinha mais que isso. Né? Eu não tinha mais verbo do que isso sobre cada uma das palavras ou das cartas ou dos arcanos. Então, não adiantava, naquele momento, eu querer aumentar a minha leitura. Na verdade, as primeiras leituras, os primeiros, talvez, 7 anos,
foram muito mais de ir encorpando em cima de cada uma das 22 lâminas o meu conhecimento delas, de uma com a outra, do conjunto, né? Isso é na lida. Então, o tarô é uma coisa muito de você lidar com ele, de colocá-lo para conversar, colocá-lo para falar, né? Essa é o princípio, como princípio de aula. Eu nunca vou esquecer minha primeira aula, nunca vou esquecer também a minha primeira leitura de tarô. Minha primeira leitura de tarô em casa, com amigos, um fazendo uma pergunta, outro fazendo outra, só sentando. Eu tinha amigos que morriam de medo, então só sentava e dizia assim, tira aí umas cartas aí para mim e me diz. Né? E eu tenho pessoas assim até hoje, fiz isso recentemente na casa do meu irmão mais velho, né? Onde, por curiosidade, ele e a mulher, então tá, você trouxe as cartas? Eu falei, trouxe. Aí todo mundo se desmonta, né? Porque, em geral, as pessoas acham que você não anda com as cartas, eu ando. E aí, assim, tá, então, assim, abre pra gente, fala o que você tem para falar. Ponto. Então, algumas pessoas simplesmente não vão fazer perguntas, querem que você mostre ali, numa abertura que você vai escolher, o que as cartas têm para te contar. Então, pode ser uma leitura de 5 minutos, como pode ser uma leitura de 2 horas. Esse é o ponto. Então, depende muito de que ambiente você está, o que você está se propondo a abrir. Por isso que as aberturas são um grande trunfo na mão do tarotista, né? Do tarólogo. Ele precisa das aberturas e saber qual é a abrangência das aberturas, de como elas se comportam, porque é como se a gente estivesse naquele joguinho antigo de fazer palavras, você ia pondo as letrinhas, né? Tinha um suportezinho de madeira, você ia pondo as letrinhas, e de acordo com o que você colocava das letrinhas, você tinha o quê? Uma palavra, ou de uma palavra, uma frase. Eu me lembro que tinha um jogo em inglês mesmo, que eram palavras e você montava frases. Então, é a mesma ideia, por isso que como linguista, entre aspas, que eu seja, lá na base, eu percebo no tarô um conjunto, né? Um conjunto de informações que geram uma narrativa, geram um contar de história, que é a outra parte importante quando você começa a enriquecer o seu universo do tarô com mitologias, com contos de fadas, quando você começa a ir ampliando cada uma dessas lâminas com mais informação, o que vai te dando mais recheio, mais conversa, mais exemplos, né? Isso enriquece bem. Tinha alguém com a mãozinha levantada, e aí eu perdi a mãozinha de vista, né? Não sei onde estará a mãozinha, acho que a mãozinha baixou-se. Não, tá aqui, Miriam. Está no chat a pergunta. Ah, tá no chat a pergunta? Obrigada, Tê. Vamos lá. Então, eu acho que isso se chama a leitura mais antiga de todas as cartomantes que eu conheci ao longo da vida, né? Porque você vai colocando as cartas, vai colocando. Eu tive a dona Cleonice como uma grande mentora no meu passado, né? Uma senhora incrível, com uma capacidade de leitura de cartas também impressionante, que hoje eu entendo que era treino, que era um grande treino, uma grande habilidade. Ela sabia ler essas letrinhas e ela sabia colocar uma depois da outra e ela ia indo. Sabe? E ela ia abrindo, e ela ia contando, e ela ia falando, e ela ia dizendo. Né? Essa é uma das mais antigas formas de se ler as cartas, sejam as cartas de jogo, sejam os arcanos menores, sejam as cartas Lenormand, ou que hoje se chama de baralho cigano, sejam os arcanos maiores. Né? Era uma grande habilidade, não, era a forma como se treinava. Então, vamos voltar para 1987, que é quando eu começo a achar a jornada, e você não tinha praticamente nada. Nada. Eu vou comprar meu primeiro baralho numa banca de jornal. Eu era encantada por isso, enquanto minha mãe olhava com aquele olhar do tipo assim, sei, né? Que trem é esse? Não, enquanto for divertido, não estiver incomodando, tudo bem. Depois, quando ela achou que incomodava, ela tentou interferir um pouco, mas já era tarde. Então, assim, mesmo eu começando pela astrologia, porque eram 2 encantamentos, né? Um era falar da sorte, da fortuna, do futuro, do que virá, para uma jovem de 17, 18, 19 anos, que eu acho que essa curiosidade era uma coisa imprescindível assim, para o sangue ferver.
mas tem a ver já com uma habilidade mesmo de trabalhar com isso eu percebo, né? Uma sementinha que estava lá. E assim como olhar as estrelas. Então, o que isso significa? Se você olha as estrelas e consegue fazer desenhos e interpretações, e isso os sumérios fizeram lá, desde lá de trás, né, egípcio, vem vindo, se a gente é capaz de olhar símbolos ou signos, e a gente é capaz de criar um significado, né, tem alguma coisa mais aí do que simplesmente achar que uma abertura, abrindo uma carta, depois da outra, não seja a velha e boa abertura das cartomantes em geral. Então, é a mais conhecida, porque é onde eu mais entrei, dentro de uma capital de São Paulo, eu tanto fui aprendendo, quanto fui sendo lida. Eu ia atrás de todo mundo que aparecia. Se alguém tivesse uma indicação, eu dava um jeito, juntava o dinheirinho e eu falei, não, vou lá conhecer. Vou lá conhecer, porque isso vai enriquecer o meu arcabouço de conhecimento. Porque quando eu fui tentar procurar literatura, né, em 87, 88, 89, 90, você tinha muito pouca coisa, e o que você tinha estava em espanhol, a maior parte, enriquecidamente, vinha da Argentina, ou traduzido para o espanhol, ou do espanhol, né? Em geral, tradução, não, né? Então, você tinha que ler no espanhol, então você tinha que ler no inglês. É bem legal isso. Então, o inglês, para mim, serviu como uma porta aberta maravilhosa, porque eu pude beber de boa parte do que tinha de fonte de leitura da época. Mas o que eu achava incrível era como é que aquelas mulheres, normalmente senhoras como hoje eu sou, né, juntavam uma carta depois da outra e iam falando. Iam falando. É a mesma coisa que eu juntar uma letra hebraica depois da outra e ir falando. É a mesma coisa que eu colocar um ideograma do mandarim chinês, que é a base de todas as línguas orientais, para lá, e eu ir falando, não é? Quando você não conhece, você olha aquilo e diz, nossa, que coisa complicada, né? Claro, se você não conhece o hebraico, não conhece o chinês, não conhece os arcanos, você vai olhar, mas tem uma vantagem nos arcanos, uma vantagem incrível, né? Porque eles criaram um símbolo ou um conjunto de símbolos para cada arcano maior e mesmo os menores, e colocaram ali uma série de signos, símbolos. É uma questão de ir aprendendo a ler. Então, eu me lembro que eu levava para casa da minha tia querida, Dulce, com os 7 priminhos que praticamente me chamavam de tia, porque a diferença de idade era gigantesca, né? E todos eles eu levava o baralho, porque eu lia para um monte de gente dentro da família, vizinhos e afins. E aí, além disso, eu fazia uma brincadeira com as crianças, porque as crianças ficavam olhando para mim, ô tia, a gente não pode? Pode, claro que sim. Então, assim, vamos lá, puxa as cartas, aí conta a história para a tia. Então, um puxava as cartas, montava uma do lado da outra, o outro vinha, contava o que estava achando que era aquela história. E eu assim fui percebendo que o tarô tem um compromisso com a linguagem, com a comunicação, e que ele tem muito para contar. E faz sentido para cada um do jeito que cada um lê. Né? Então, eu também não uso carta invertida, então fique tranquila com relação a isso, porque carta invertida, o próprio Kaplan, no livro dele, isso é década de 90, 90 e poucos, ele desmonta todo o trabalho manipulador, entre aspas, dos antigos tarotistas, né? Seja Gebelin, seja Taylor e outros tantos que até se tornaram famosos, que usavam as cartas invertidas para falar do mal, né? Mas assim, você pode manipular isso. Então, as cartas invertidas podem ser um truque de cartas, né? Se eu te dou numa certa posição, você vai levantar as cartas, elas vão estar invertidas. E se eu misturo umas sim e outras não, né? Então, ele mesmo desmonta no livro dele, dizendo assim, isso não faz sentido. Né? Então, a gente tem que aprender a colocar as cartas no sentido que elas trazem. A gente tem cartas que têm sentido positivo, a gente tem cartas que têm um sentido preponderantemente mais negativo ou desafiador, como eu gosto de dizer, são mais desafiantes, e outras são mais facilitadoras. A gente tem as neutras, as que ficam em cima do muro, não quero nem saber, esse problema não é meu, né? E a gente vai podendo fazer, então, uma sucessão. Tem pessoas que usam crucel, tem pessoas que não usam crucel. Né? Então, dentro desse olhar, eu não acho nada. Eu acho que dentro da linguagem do tarô, cabem todas as aberturas que o tarotista escolher para si. Né? Então, essa é uma escolha particular.
Se o tarotista gosta de trabalhar com astrologia, como eu fiquei anos só com abertura astrológica, amo, de paixão, ela me responde um monte de coisa, né? Mas você pode estar optando por várias outras, né? Então, tá aí. Que mais? Isso, acho ótimo. E com relação à sombra, né? Eu costumo dizer até para quem é meu aluno e sabe disso. A carta mostra a sua negatividade ou positividade de acordo com a posição que ela está, então a escolha da abertura é minha, eu que vou saber que posição é essa, né? E de acordo com a sua própria qualidade e vizinhança. Não é? Porque, assim, vizinho influencia. No caso das cartas, se ela está próxima de uma vizinhança boa, né? Eu vou sempre me lembrar de uma pequena frase: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Não é verdade? Então, no tarô, isso também faz muito sentido. Quando você está fazendo uma abertura, né, aberta, que inclusive é a abertura que eu vou estar trazendo, né, agora nesse final de ano. Alguém mais com alguma pergunta? Gostei muito da pergunta. Samsung SMA315, que eu não sei quem seja. Viu? Um beijo no coração. Alguém mais com alguma pergunta aí ou alguma questão? Não. Sim. Muito bem. Então, vocês vão me deixar falar, tá ótimo, adoro. Então, eu vou seguir. Vou seguir para aquilo que, na verdade, é o convite de estar podendo falar de aberturas complexas. Aberturas complexas são aberturas abrangentes e tem algumas que são mais do tarô. Ah, oi, Miriam. Tá tudo bem, obrigada. A Miriam é tudo aquilo do Samsung. Então, tá. Dentro desse lugar, eu acabei, ao longo do caminho, observando que o Jogo do Louco é uma das aberturas mais tipicamente do próprio tarô. E que tem muito a ver com o que a Miriam, então, trouxe, que é uma carta depois da outra, mas talvez no caso dela, sem uma ordenação, que é como era da Dona Cleonice, não tinha ordenação, porque às vezes ela começava de 3, aí depois ela começava de 4, aí depois ela começava de 5, não tinha uma ordem, a ordem era da cachola dela. E aí, querendo ou não, ela ia fazendo a leitura. No caso do Jogo do Louco, ele é uma própria abertura nascida de dentro do tarô. Ele vai ter uma mecânica que vai gerar 4 tipos de interpretação. Aí, quando eu consegui sacar as 4, eu entendi tudo. Enquanto eu não saquei as 4, eu não entendi direito. Então, assim, o Jogo do Louco tem um princípio muito simplista, que na sequência vai ganhar uma complexidade de avaliação, virando o que se chama de tabuleiro. E aí eu fui beber da fonte do senhor do tabuleiro, né, que é o Marcelo Bueno, mas também temos a linguagem de interpretação do Jogo do Louco pelo nome de labirinto. Então, labirinto é uma coisa que o Ney Naif e o Marcelo Menezes vão se utilizar. E ainda teremos lá na ponta final um parentesco na hora de fazer a interpretação e a leitura com a mesa real. Mesa real é uma abertura tipicamente do baralho da Lenormand e do baralho cigano, né? Então, você vai encontrar muito mais explicação, e nos livros dos Estados Unidos são as Gypsy, tá ligadas a aberturas tidas como ciganas mesmo, né? Então, o Jogo do Louco tem a complexidade de ter 4 gêneros de interpretação. E te abre uma complexidade super legal de poder estar virando para a pessoa e começando dizendo assim, olha, já que a gente já discorreu por isso, posso fazer uma abertura para ver o que o oráculo quer mesmo te contar? E aí não tem uma abertura tão interessantemente objetiva, né, e direto ao ponto, aquilo que realmente é importante na vida da pessoa. Eu diria que não tem uma abertura que não seja tão sistêmica ou tão das constelações ou do campo mental da pessoa, né, porque vai revelar muito mais, às vezes, até do que uma astrológica. Uma astrológica também pode ser muito reveladora. Né? Então, são 2 que eu pratico bastante, são minhas 2 cartas de manga, né? Para poder estar fazendo, inclusive, uma variação, né?
porque eu atendo as pessoas, algumas são clientes, né? São de muito tempo. Então, vem para uma leitura anual, vem para uma leitura, né, semestral, que seja, mas, assim, é bom ter um trunfo novo na manga, não é? É bom ter uma coisa a mais para falar da abrangência daquilo que a pessoa queira falar. Então, a gente vai estar começando esse trabalho em outubro, né, com aulas 100% ao vivo, que vai ser o Jogo do Louco, com 3 turmas disponíveis. Por quê? Porque nas turmas disponíveis, na verdade, eu já tenho turma de Master caminhando comigo desde o começo do ano. Então, eu estou convidando quem esteja do lado de fora, que gostaria de praticar ou de olhar com mais abrangência o Jogo do Louco, para estar fazendo parte de 3 turmas, às terças-feiras, às 8 horas da noite, quartas-feiras, às 15 horas, ou às 21 horas, porque essas 2 turmas de quarta-feira já estão, né, no gatilho, já estão caminhando. Então, é uma aula por semana, com 2 horas de duração, e essas aulas vão ficar gravadas com acesso livre por 6 meses, como tem também sido, né? Porque depois eu vou subir esse curso para o Hotmart. Então, eu vou estar produzindo mesmo, para ele já ficar lá como sendo um produto. Né? Então, assim, esse é um conteúdo junto, assim, que não tem. Né? Como é que eu vou falar de uma jogada histórica, como é a abertura do Jogo do Louco, como é que essas leituras individuais que vocês vão estar trazendo, então a gente vai fazer a leitura de cada um que tiver dentro, né? Cada um vai ter seu Jogo do Louco lido. Então, a gente vai estar treinando isso para poder também, quem sabe lá em dezembro, vocês fazerem uma leitura uma para a outra. Pode até ser que dê tempo, como pode ser que não. O importante é que todo mundo possa entender a mecânica. E a mecânica não é simplesmente só o como eu disponho, é a costura entre essa conversa. Tem uma costura, tem 4 tipos de costura. É como se eu fosse fazer crochê, então tem o ponto baixo, né? Tem o ponto alto, e aí você tem o baixíssimo, baixo e alto, né? E você tem o baixíssimo, baixo, alto, e você tem o 2 vezes alto. Mais ou menos isso, porque na mesa real a gente termina. Eu vou falar menos dela, porque quando a gente chegar nela, toda a mecânica praticamente já vai estar bastante clara, vai ficar muito fácil entender, inclusive, o que é uma mesa real. Seja ela levada para o tarô, que é mais raro, né? Eu diria que o lugar da mesa real mais distribuído é entre os tarotistas que trabalham não com tarô, mas com o baralho da Lenormand. Então, a gente vai estar abrangendo tudo isso, seja nos arcanos maiores, e os arcanos menores. Eu vou estar levando pelo método europeu, como tenho levado, né, esse ano todo, por conta de saber que o método europeu é grande, é bacana, né, tem o seu lugar, e aí os menores vão acompanhando isso. Então, para todo mundo que está fazendo parte, a gente vai ter, são 3, né, 3 mensalidades, 3 meses, 3 contribuições, R$ 156 por mês, um pagamento via Pix, e os ex-alunos vão ter 50% de desconto. Mas assim, são os alunos que estão rodando, que estão na fita, né? Os alunos que estão aí, eu já sei quem são, mas mais do que isso, a gente resolveu fazer um negócio diferente. Eu resolvi fazer um negócio mais legal para trazer mais gente para dentro, né, do que para fora. Então, a gente vai estar lançando, e aí a André, quem vai estar lançando no grupo, cupons. Cupons que a gente pode estar oferecendo via a própria Hotmart lá, que vai ser o link de acesso. Cupom de 50% de desconto, depois cupom de 30% de desconto e de 20% de desconto de acordo com a chegada na história. Então, de acordo com as datas. A gente vai ter esse cupom de 50% válido, né? Esse hoje significa o mais 24 horas. A gente tem 30% até sexta-feira e 20% até o dia 30, tá? Então, esse é um convite de poder estar trabalhando o Jogo do Louco. Além disso, ela é uma leitura difícil e complexa? Eu considero que sim. Né? Eu considero que sim, porque eu não acho simples fazer essa avaliação integral dela. Né? Acho importante ser 100% ao vivo? Acho super importante ser ao vivo para poder esclarecer os passos, as costuras,
né, que foi o grande presente que eu mesma me dei de fazer a formação com Marcelo Bueno no final e descortinar de vez algumas coisas, justamente por conta dessa linguagem presencial, de estar fazendo via Zoom, de cada um estar fazendo a sua jogada e a sua interpretação. O pré-requisito, né, é um pré-requisito importante, é de que você minimamente conheça as cartas nos seus conteúdos. Então, aquele item número 1, né, de conhecer bem as cartas, não precisa ser bem a ponto de ser um super tarotista, mas bem, tipo, não vou explicar arcano, eu não vou estar dando aula de arcano, eu vou estar dando aula principalmente de jogada, né? Então, bem diferente para as meninas que estão no Master, já está mais fácil, a gente tem feito isso bastante, né? Mas agora a gente vai fazer de um jeito bem abrangente, que vão dar 22 cartas ao todo, né? Uma abertura de 22, você usa as 22 todas, mais 22 menores. Então, minimamente metade dos menores e todos os arcanos maiores nessa leitura. Tudo certo? Então, eu tenho tenho 2 outros oráculos que eu ainda quero trazer para o ano que vem, né? Não vai dar para esse ano. Então, para o ano que vem, eu ainda vou estar colocando o da roda astrológica, mas eu acho esse bem mais explorado, ele está na boa parte da literatura, mas, assim, também está valendo. E eu ainda tenho um projeto de trazer o oráculo das cores, mas isso é uma etapa para diante, que são oráculos que aí saem fora, né? O oráculo das cores sai totalmente fora da linguagem do tarô e, ao mesmo tempo, é da linguagem do tarô. Só que ele só usa colorido, né? Então, é uma outra linguagem, né? Como todos os oráculos são linguagens, são conjuntos simbólicos para a gente poder conversar sobre aquilo que o outro está trazendo de necessidades, né? Então, a André está colocando aqui no chat, melhor do que eu, né? Porque eu acabo me enrolando, como ela disse, no quesito organização, não, mas no quesito venda, sim. Eu me enrolo para chuchu, então, por isso que eu até trouxe, sei que ela vai ficar brava comigo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acabei colocando, né, declarando com calma aquilo que já estava conversado, né? Até porque é da minha natureza uma certa franqueza, né? Não nasci de outro jeito. E aí estou aberta para perguntas. Se alguém quiser fazer até algum outro tipo de pergunta com relação ao tarô, né, ou ao trabalho com o tarô, ou o que é ser as estratégias de poder estar chegando junto com as pessoas, né? Fala, Miriam, pode dizer. Você vai escrever ou vai contar? Eu de novo. É um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho. Já vi vários dos seus livros. Comprei muitos livros que você indicou e aprendi muita coisa com essas dicas. Obrigada de coração, porque o tarô salvou minha vida. Eu tinha questionamentos que ninguém conseguia responder. E quando eu estudei o tarô, eu consegui essas respostas. Eu consegui entender melhor quem eu era, a minha posição diante da sociedade, por que certas coisas as pessoas não entendiam quando eu falava, quando eu agia. E isso trouxe paz de espírito para mim. Eu ainda sou a mesma pessoa de antes, mas eu tenho mais consciência de quem eu sou e de que está tudo bem. Sobre o curso, eu queria entender uma coisinha que ficou em dúvida. Então, o curso é só sobre as jogadas e vai ter alguma coisa sobre o baralho cigano? Ou eu entendi errado? Não vai ter nada sobre o baralho cigano, porque eu me considero assim bastante incompetente nesse quesito, tá, Miriam? Então, aí eu falo que são as coisas da onde cada um tem sua competência, né? Eu posso ter baralho cigano, eu posso ter lido sobre baralho cigano, ao longo do caminho ganhei um monte, dei um monte, porque eu e o baralho cigano a gente tem alguns problemas técnicos. Não é uma coisa engraçada, é que nem aprender hoje o hebraico. Eu demorei um tempão para criar coragem de aprender o hebraico, porque eu tentei o alemão, não deu certo, né? Algumas coisas assim, tem línguas que a gente demora mais para dizer me interessa. Então, da mesma forma, o baralho cigano não é uma questão de interesse, é uma questão de facilidade.
seja pelos símbolos, seja pelos ícones, seja pela sua forma de jogo. Eu talvez agora, no final da minha temporada, eu consiga ir colocando o baralho cigano, mas eu prefiro fazer ainda uns cursos, sabe? Com os parceiros super queridos que já vieram até fazer aula comigo e que são grandes tarotistas do baralho cigano. Né? Eu não me considero uma grande tarotista do baralho cigano, eu me considero uma conhecedora, mas assim, bastante leviana, no sentido do conhecido. Né? Então, não, eu não vou trazer o baralho cigano, e por isso mesmo eu coloquei a mesa real bem no final, porque a mesa real é uma seara, é uma mecânica de abertura muito mais voltada para o baralho cigano, né? Que abre as 36 de uma vez só. Então, essa é a grande diferença, mas eu vou falar disso um pouco. Eu vou estar usando as 22 arcanos maiores e os 56 menores do tarô. Eu não vou sair dele não, meu anjo. Viu? E agradeço profundamente por você trazer um item que eu considero muito importante. O tarô é uma jornada do lado de fora e é uma jornada do lado de dentro. Para você poder apreender essa linguagem, você tem que aprender a cultura dessa linguagem, o que está por trás dessa linguagem. Então, não adianta só conhecer os arcanos de uma forma também sem abranger outras coisas dentro da gente. E foi assim que eu acabei navegando pelos 22. Eu falo que toda vez que eu faço um curso, que o ano começa de novo, e lá estou eu de louco de novo, e caminhando de novo por cada um dos 22, e a vida vai dando umas revelações ao longo do caminho, e a gente vai se encontrando, porque aí eu sou muito parceira sua. Né? A vida, para mim, criou um sentido, né, a partir do baralho de tarô, que outras coisas não me deram, né? Outras coisas não me revelaram e não me deram. Então, eu considero um caminho lindíssimo, tanto no sentido terapêutico, no sentido de autoconhecimento e autogestão, quanto também naquilo que você possa estar, né, criando uma linguagem de conselho e de conversa e de gerenciamento para o outro. Beijo. Algo mais, meus amores? Ô, Fê, eu não sei o que Rô vai perguntar. A Rô também falou, Fê. Vai, pergunta, Rô, depois eu falo. Eu já vi aqui que tem uma dupla conversa. Eu vou abrir só a sala para nós, até para agradecer a presença, né, de todo mundo que está aqui. Né? Diga aí, Rô. Então, já que a Paula passou para ti a batuta, diga, qual é a pergunta, bem? Ô, Fê, fala um pouquinho da Carta do Mundo. Essa é uma carta tão linda, cara, uma carta boa, uma carta abrangente, uma carta que fala do mundo, fala de abrir exatamente todas as portas para o mundo, de você ir para fora, de você viajar, né, de você concluir determinadas etapas e poder estar pronta para a próxima etapa. Aqui é uma conclusão que eu escolho, né, porque eu escolho entrar na faculdade, assim como eu escolho terminar a faculdade, fazer graduação, pegar o cartucho, né, e levar o cartucho pela vida. Isso é a carta do mundo. Então, a carta do mundo é aquela abertura de asas e de possibilidades, onde eu me sinto glorificado, eu me sinto em glória, eu me sinto transformado para uma etapa maior ou melhor, ou mais incrível de mim mesmo. Então, são os vários ciclos que a gente recebe louros, né? Louros, ou Horus Boros, ou a coroa de louros, a coroa de várias flores ou folhas, que normalmente essa carta acaba trazendo. Ela é, dentro do sentido antigo do tarô, do de Marselha, uma carta de realização, uma carta de conclusões felizes, de graça, de agraciamento, né? Uma carta muito positiva, que nos últimos anos começou a receber uma auréola esquisita, né, de que ela significaria, então, já que eu concluí alguma coisa, eu também concluí a vida e pode significar, então, a morte. Então, eu acabo falando isso porque eu tenho uma total aversão a essa proposta, ok?
Então, eu considero que a carta do mundo continua sendo a carta onde eu encontrei a minha ânima e o meu ânimos, onde eu consegui fazer, pelo menos piquititico que seja, um momento de individuação e de revelação, e que eu pude olhar a vida por um novo patamar, por um novo movimento. Né? Mais ou menos como se fosse o estado alterado de consciência que o Castanheda tanto falava, para a gente poder olhar o mundo por um outro viés. Isso é a carta do mundo. Né? Então, a gente tem que ir para o mundo. Uhum. Eu posso dizer que seria um final de ciclo e o recomeço de outro? Posso, né? Acabei de concluir a faculdade e eu vou começar agora a minha fase de profissional. Acabei de concluir o meu curso e agora eu vou começar a minha fase de ser, então, um tarotista. Sim, é o fechamento, mas é o fechamento glorioso. É aquele fechamento gostoso, aquele fechamento que eu levo 2 taças e a gente vai fazer aí um brinde com vinho, né? É o fechamento feliz. Então, o mundo tem, por si só, uma presença de completude, de estar absolutamente no eixo de si mesmo. Então, é uma carta preponderantemente positiva. Fico feliz que alguns dos velhos tarotistas também mantenham essa visão, seja Jodorowsky, seja Florian, né, seja o Golda. Então, assim, eu me mantenho nesse lugar. Né? Eu realmente mantenho, mas esse é o ponto de você estar sempre aberto a saber o que estão falando, o que estão dizendo, como é que fala hoje. Por quê? Porque quando eu lia para o meu filho, né, Emília, no País da Gramática, a gente tinha uma conversa muito legal que era do quanto algumas palavras acabaram isoladas e colocadas num lugar difícil, que elas não são mais usadas. E o tarô tem uma coisa além das palavras, ele tem uma simbologia, uma imagética. Essa simbologia imagética, ela vai sendo interpretada ou percebida ou composta e falada de acordo com o tempo histórico no qual isso está inserido. Né? Então, o mundo de hoje, agora, nesse momento, é um mundo que quer estar todo mundo no mundo, né? Todo mundo para fora, todo mundo realizado, todo mundo bem, todo mundo feliz. Né? É uma carta disso. Então, fecha-se um grande ciclo, mas tem que fechar com louros, né? Tem que fechar com glórias aí. Ok? Obrigada. Nada. E agora você pode, Paulinha. Diga aí, Paulinha, o que você pretendia. Gente, Rô tá bonita hoje. Ela se arrumou para vir falar com você. Viu? Eu estou de pijama. Tem produção. Hoje eu estou de pijama. Ô, Paulinha, só hoje? Que nada, né? Pois é, ela tá sempre, né? Eu acho que hoje eu estou feliz, é isso. Pode ser. Hoje você tá linda. Bom, tá ótimo. Isso é muito bom. Diga, Paulinha. A minha pergunta é técnica, dá apavorada aqui, depois você explica para a gente se vai ter alguma mudança real, né? Porque eu não estou entendendo nada desse Hotmart. Depois você explica para a gente, com calma. Tá. Então, assim, a explicação com relação à Hotmart é porque eu estou fazendo, na verdade, assim, né? Essa é uma proposta de inovação. Então, assim, se você está sentindo que está pisando em ovos, eu piso junto, beleza? Então, assim, a tentativa de estar fazendo todo o trabalho de divulgação e de venda, né, através da Hotmart, para a gente poder subir esse conteúdo para lá depois que terminar. Entendeu? Tá, então, sair do YouTube. Mais isso. Tá. E ficar uma coisa diferenciada e não aberta para o YouTube. Pode ir para o YouTube uns pitacos, mas não tudo. Né? Eu estou aguardando ansiosamente concluir as 4.000 horas de vídeo para eu conseguir colocar membros, aí eu consigo colocar mais coisa lá também. Né? Então, assim, é todo um trabalho que eu falo que é para a minha terceira idade, quarta idade, quinta idade, sexta idade, né? Porque eu me vejo igual a Dona Cleonice, cara. Eu acho que eu só paro realmente de fazer isso que eu faço no dia que Deus me levar. Aí é outra conversa, aí eu já deixei um legado, aí já tem gente que pode seguir, pode olhar, né? Eu acho que esse é meu maior compromisso, já que eu tive muito pouco onde me apoiar
quando eu entro por esse caminho. Fala, Leilinha. Boa, Oi, Amara. Bom? Tudo bom. Então, eu fiquei com a seguinte dúvida. Bom, por questões pessoais, sabe que esse ano eu tô mais avó do que outra coisa, né? E eu entro com aquela questão tempo. Quando você fala ali 6 meses, quer dizer, depois de 6 meses eu não consigo mais acessar? Olha, na verdade, depois de 6 meses, possivelmente não, né? Porque eu também tenho tomado esse cuidado de 6 meses e 1 ano, até com o próprio YouTube, porque a gente tem os hackers de conteúdo. Então, se a gente não tivesse hacker de conteúdo, olha que coisa boa, né? Eu não tinha que fazer nada disso. Mas, infelizmente, eu tenho que tentar preservar, já que eu vou estar subindo para a Hotmart. Tá. O que não impede, nada impede de se comunicar, gente. Nada impede de não ter acordo, ou de repente, eu nos colocar lá com link privado. Nada impede. Tudo na vida tem jeito, você sabia? Tudo na vida. Momentos, né? E eu estou numa maternidade muito legal, mas em compensação estudo zero. Mas... Olha, às vezes o estudo é exatamente a maternidade, então a gente tem que aproveitar as temporadas como elas se apresentam, né? Às vezes a gente fica um pouco agoniado, achando que o tempo tem que ser aquele, e na verdade há tempo para tudo e tudo a seu tempo, já diziam, sabe, lá bem para trás, né? Então fica tranquilo, na paz. Tá bom, então. Beijo. Beijo, beijo. Então, aqui das pessoinhas que eu estou vendo aqui, né, eu quero dizer, seja bem-vinda para a Suzy, né? Suzy, você está vindo por si mesma, então está fora das turminhas, né? Da mesma forma que a Jaque, né? Também seja bem-vinda, querida, né? Porque assim, é assim aos pouquinhos que a gente vai caminhando, não é? É desse jeitinho. Do resto, um beijo na Terezinha, que fazia um tempão que eu também só vejo rapidamente no outro curso que a gente está juntas. Débora, seja bem-vinda também, né? Obrigada. E do resto da turma, sejam bem-vindas sempre. Então, tá tudo certo. Eu quero também agradecer a você por tudo que você faz, por toda essa atuação, não só de tempo, mas de conhecimento, de tudo que você já ensinou para a gente. Puxa vida, muito obrigada. E continue ensinando. Amém. Tá. Amém. E não vai acabar nisso, não. Você vai ter que inventar outras coisas. Eu já sei. Eu já estou tentando ver você se sabe disso, vem né? um fax lá de cima para ver o que mais que dá para fazer, não é verdade? Senão a gente começa tudo de novo. E também pode ser, né? Vamos de volta para o começo. Fala, amor. Não, é só para dizer assim, né, para quem está chegando, para quem é novo, que esse, assim, é o clima das aulas, né? Assim, um clima de amizade mesmo, né? A Fernanda está sempre à disposição para explicar, para falar, né? Ela fala muito, graças a Deus, né? Porque é isso que a gente fica lá na aula só ouvindo, né? Tudo que ela fala, todo o ensinamento que ela passa. Então, assim, ó, super gratidão. Estou contigo há o quê? Há 2 anos. Vai se livrar mais de mim, não. É isso aí, a gente está caminhando já há 2 anos e meio. Né? Eu acho que tem mais. Eu também falei que era 2 anos, mas eu acho que já tem mais de 2, não tem, não? Porque algumas pessoas começaram em 2020, quando eu pulo para dentro da web por conta da pandemia. Eu comecei em julho de 2020. Pois é, e aí a partir daí venho, e a gente veio caminhando, né, corajosamente, passando várias questões, juntas todas, de mãos dadas. Isso, algumas pessoas estiveram com a gente, também já seguiram, também já estão na vida, e está tudo certo com isso também, né? Eu fico muito contente com todos os encontros que a gente teve ao longo desses 2 anos e meio. Então... Fê, tu falou no início que tu ficou 7 anos, parece, estudando e tal. A gente ainda falta 5. Isso aí. Então, assim, 7 anos para eu me sentir pronta mesmo, no sentido de estar... só no segundo.
Então, né, eu queria já tem completar estrada. ali a Zenilde, né, Zenilde? Que bom que ela fala, porque ela falando divide com a gente todo conhecimento, né? Experiência, muita sabedoria. E já 2 anos que a gente está aí, né, tentando, né, Rô? Começando, engatinhando ainda, né? Mas Isso, vamos lá, é vamos lá. assim Gente, mesmo, mas eu né? até me Tem. soltei, né? Porque eu olhava para as cartas assim e falei, meu Deus, o que é isso? O que eu vou falar? Eu já tinha feito, É né, verdade. outros cursos, né, de tarô e não conseguia abrir Sim, nada, né? E com essas aulas que tem muita prática, né? muita Aí troca, agora eu né? Muito já bom. tô bem mais solta. É isso, né? No dia que tarô for só blá, 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 não é tarô. Não, Aí eu sou aí não obrigada a dá. concordar com o velho Namur, né? Era um tarólogo carioca que eu gostava demais, uma cabeça também. E é um jogo mnemônico. Se é um jogo mnemônico que trabalha a memória, a gente precisa jogar. Senão não É. entende, senão não guarda, senão não grava, né? E não faz sentido ir fazendo as conexões. Então, é igual criança pequena. Criança pequena fica com os olhinhos, assim, ainda mais a nova safra, né? Ficam tudo com aqueles olhinhos, primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho. No quarto aninho, se for que nem meu filho, já sai o capítulo inteiro do livro, entende? Né? Antes, uma preguiça de falar incrível, mas é que não guardei tudo. Na hora que eu guardo tudo, já sai a frase toda, né? Já sai um contexto, já sai uma discussão. E eu falo que, infelizmente, como eu treinei os meus, né? Porque tem também os meus sobrinhos na verborreia, eu diria que eu e minha prima, a gente se arrepende profundamente, né? Profundamente. Porque na hora que a gente vai falar com eles, eles também falam com a gente com o mesmo teor, né? Então, mas é isso que eu quero que cada um que passe por mim se sinta minimamente convidado a, né? E que chegue a ser apto a poder conversar com aquele que normalmente chega com uma questão, com uma apreensão, com um coração apertado, com perguntas, e que possa encontrar em cada um dos tarotistas um conselheiro, alguém que está vendo além do olhar que a gente tem, às vezes, pequenininho. Por isso que o tarô, o alto tarô, é fantástico, né? E o jogo do louco, como alto tarô, é o máximo. Na minha opinião, assim, é um cara que faz slap, slap na cara, assim, e você tem que ficar lá uns dias olhando para aquele jogo e dizendo assim, ai meu Deus, jura? Nossa, quando eu fiz o do Marcelo, eu falei assim, cara, meu Deus do céu, como é que vai ser essa leitura, né? Como é que ele vai abranger essas coisas? E eu tentando também dizer que eu não queria, não entendi, né? Tem muito a ver com esse lugar do não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, né? Que é típico do alto tarô. Então, eu também preciso me abrir para o alto tarô e diminuir o medo e a nocividade e as percepções de que possa ali ter um maktub, né? Que eu não vou poder escolher, que eu vou ter que cair lá no buraco, né? Eu vou ter... Então, não é bem assim. Às vezes você tem que desconstruir a torre de Lego, espalhar os leguinhos tudo pela sala e começar a construção todinha de novo. Mas assim, desconstruiu, né? Vamos desconstruir. Vai ter que desconstruir essa conversa para depois construir alguma coisa nova. Então, muitas vezes, a percepção das cartas hoje pode ganhar uma riqueza incrível, né? Incrível. A gente atingiu outro nível de percepção do joguinho da vida. Então, eu acho que, como disse um querido amigo nesse final de semana, a gente já conseguiu perceber que existe alguma coisa que se chama talvez um campo ou um espaço mental, né? E que nesse campo e espaço mental tem intercomunicações de outras coisas, né? Fico tão feliz, eu estou relendo toda a literatura do Carlos Castanheda, que é de 1970, né? 60 e 70, mas que com certeza ele tinha tudo isso para contar e a gente não tinha nada para entender, né? E que hoje você tem muito para ler, estou lendo com uma rapidez impressionante. Nossa, olha isso! Meu Deus, como é que esse Dom Juan aqui, né? Que bruxo era esse? Nossa, né? Que pode ter sido simplesmente ele mesmo, com um personagem incrível, nós nunca vamos saber de verdade. Né? Mesmo nos Estados Unidos, há grandes questionamentos se ele realmente ia ao México, se realmente tudo isso foi verdadeiro, se ele encontrou um caminho para poder mostrar o que ele experienciava, o que ele percebia.
né? Mas é isso. Atualmente a gente pode falar disso sem parecer doido, né? Porque Castanheda queria Castanheda, ai meu Deus, você está lendo Castanheda, ai meu Deus, né? Que literatura é essa? Então, assim, era super desqualificante, era super preocupante, né? São outros momentos. Então, a gente já conseguiu abrir a consciência, né, de que tudo está interligado, todos estamos interligados, todos estamos conectados, que essas conexões não são uma brincadeira, não são uma coincidência, né? Elas têm um porquê, elas têm uma razão. As pecinhas, elas se mexem de acordo com certas vibrações. Isso é muito lindo, né? Eu acho que a gente chegar até aqui é chegar, por exemplo, na 12ª profecia, o final dela, né? Muito lindo. Eu fico muito contente de estar nesse tempo, e para entender a ponte, né, também. A ponte da minha cartinha da morte. Tá bom? Vamos descansar todo mundo? Gratidão profunda por hoje. Hã? Um beijo no coração de cada um. Sejam todos bem-vindos. Nos encontramos. Um beijo. Beijo a todos, Até meninas. semana. Leila, foi tão bom te ver. Meu Deus, quanto tempo. Beijo. Isso aí. Saudades de algumas, né? Mas tudo certo, tá tudo certo. Beijo, então. Boa Beijo, noite, gente. bom descanso. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Fê. Beijo. Obrigada, um beijo. Oi, Sussu, um beijo. Boa noite. Beijo, boa noite.